A jornalista da Globo News, Eliane Cantanhede, fez uma pergunta sobre a diferença entre o poder de destruição dos ataques de Israel e do Irã e foi acusada de antissemitismo. 2 dias depois, ela teve que se desculpar. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Sofia Labanca, aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Sofia, me conte como é que foi essa história, porque eu vi a desculpa, mas eu não vi o que aconteceu antes. Pois é, Ana. Essa história começou na última sexta-feira, dia 20, quando a jornalista Eliane Cantanhede estava lá na Globo News, um programa Em Pauta, e ela fez uma pergunta para o Jorge Pontual, né, que era o jornalista que estava lá interagindo com ela. E daí eu vou colocar, não vou fazer a descrição, vou colocar o trecho no ar para a gente ver e daí discutimos com base nisso. Gaza, né, matam, né, milhares e milhares de pessoas, e os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali, feridos. Isso é o tipo de míssil ou é o tipo de edificação e de proteção, as estruturas de Israel que são mais poderosas? Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Foi essa a pergunta que foi feita, Ana. Eu vou continuar com os fatos, depois a gente comenta, tá? Isso aí gerou uma reação instantânea, né, das pessoas que defendem Israel, especialmente, uma série de respostas a Eliane e também muita gente atacando, acusando ela de antissemitismo e inclusive fazendo montagens aí um tanto pesadas quanto como essa aqui. Pesou, né? Pesou a mão, enfim. Pesou. Daí depois, no domingo, dia 22, a Eliane fez um pedido de desculpas nas redes sociais dela e no mesmo dia, na edição das 10 horas do jornal lá da Globo News, eles colocaram no ar o pedido de desculpas dela. Vamos mostrar aqui. Vou fazer um registro aqui. A comentarista Eliane Cantanhede se desculpou hoje numa rede social por uma pergunta que fez no programa Em Pauta, na última sexta-feira, sobre o poder de destruição dos mísseis de Israel e do Irã. Eliane reconheceu que a fala permitiu conclusões equivocadas. Vamos dar uma olhada aqui no post? Eliane escreveu o seguinte, olha só, abre aspas. Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam o meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa, fecha aspas. A Globo News está empenhada em fazer uma cobertura ampla e isenta do conflito no Oriente Médio e busca trazer diferentes pontos de vista sem espaço para preconceitos nem manifestações de intolerância. Vou fazer um registro. Tá aí, Ana. São esses os fatos. Agora, se você me permite, eu vou fazer aqui um comentário meu. Eu acho que assim, a pergunta que a Eliane fez é uma pergunta perfeitamente cabível, sabe? Inclusive baseada nos fatos. A gente sabe que quantas mortes e ferimentos foram gerados pelos ataques de Israel, quantas mortes e feridos foram gerados pelos ataques do Irã. Mas o tom que ela colocou, não gosto muito de ser de fiscal de tom, mas a forma com que ela posicionou realmente. Só umas mortezinhas, só uns feridos e tal. Quando você tá falando desse tipo de assunto, você tem que ter cuidado. Não ficou legal. Dito isso, o quanto que pegaram pesado com ela nas redes sociais, eu também acho que, assim, exageraram. Fazer montagem comparando com Hitler, e isso ainda que eu peguei leve com o que eu trouxe aqui. Também se passaram nos ataques. E a parte com relação a
declaração ali da Globo News, lida ali pelo jornalista. Gente, dizer que a Globo News está fazendo uma cobertura isenta desse exagerou, né? conflito. Eu acho que essa foi a pior parte de todas, sabe? Pelo amor, vamos lembrar que não faz muitos dias a gente estava falando sobre como o Guga Chakra fez alguns questionamentos ali com relação ao posicionamento de Israel e ao embaixador de Israel no Brasil, e eles chegaram a tirar das redes sociais e só voltaram depois que pegou mal o fato deles terem tirado, sabe? Então, Globo isenta nesse conflito, com certeza não é. Não. Mas enfim, Ana, isso é só minha opinião, queria ouvir você. Vamos lá. Eu concordo com você, Sofia. Eu acho que o questionamento em si é um questionamento válido e, para falar bem a verdade, me impressiona que ele tenha vindo da Eliane Cantanhede, né? Não é uma posição que eu esperaria dela, não, né? Nesse caso, eu ficaria até impressionada mesmo. Realmente, a forma de falar foi um tanto leve demais. Eu acho que em nenhum contexto é adequado você falar uma mortezinha, né? Errou no tom mesmo, de fato. Eu também acho que a polícia do tom, assim, é uma coisa super complicada, mas de fato, né, eu não veria problema nenhum, assim, pedir desculpas pelo tom e dizer, errei, me expressei mal. Até aí, ok, né? Como uma pessoa que ri muito em momentos inadequados, eu acho que eu até consigo entender a risadinha. Eu entendi aquela risada como uma coisa de nervoso. Faço muito isso. Aqui no Meteoro, inclusive, eu entro rindo de assuntos, mas aí, gente, eu tô rindo nervoso. Super, já várias vezes eu entrei, tô falando de guerra, tô falando de coisas terríveis, assim, e tô falando com um sorriso, né? É muito comum, assim, você rir de nervoso. E aí, eu me lembro de uma coisa também. Hoje de tarde, estava sendo entrevistado o porta-voz do exército israelense. Eu imagino que essa entrevista tenha vindo muito como uma forma também de demonstrar pela Globo, né, que olha, né, não estamos aqui contra vocês e tal. E eu vi muito, assim, a Dani e a Camila entrevistando, assim, com um dedo e um cuidado muito grande com as palavras, para que em nenhum momento qualquer questionamento parecesse uma ofensa ao entrevistado. Só que a consequência é que ficou uma entrevista, assim, bastante light para o entrevistado, que não é exatamente o padrão do jornalismo, entende? Especialmente desse tipo de jornalismo, em que às vezes perguntas mais complicadas são feitas, perguntas um pouco, né, que não necessariamente agradam ao entrevistado, mas eu notei esse cuidado muito grande. E esse cuidado que sabe, esse dedo, essa coisa muito grande assim no falar, é o que deixa também o jornalista nervoso. E eu imagino que a Eliane, naquele momento, para fazer uma pergunta que não é eu acho que não é do perfil dela, né, ela estivesse bastante, não tô passando pano, gente, mas assim, eu imagino que ela estivesse bastante nervosa, assim, e eu consigo entender a risada nesse sentido. Não acho, de fato, que a Eliane Cantanhede estava achando graça em mortes de pessoas, entende? Eu acho que as pessoas daí exageram também uma conclusão para dizer, né, que ela aí chamar ela de nazista, enfim, eu acho que tá exagerando, assim, sabe? Especialmente porque, de novo, a Eliane Cantanhede não tem posições muito radicalmente questionadoras nesse sentido. Ela tem uma posição mais conservadora, tradicionalmente. De novo, não estou falando nada contra ela. É que as posições dela são, em geral, mais conservadoras. Uhum. Então, assim, acho que não tá no perfil dela, assim, sabe? Não acho assim, não acho que era para achar que ela estava defendendo essa posição, não. Mas, enfim, é isso. Eu acho que
né, tem mais um aspecto que eu queria comentar, que era a resposta também da Globo News, né, ao dar a nota e tal, não sei o quê, e dizer, primeiro, eu concordo plenamente, dizer que a Globo está fazendo uma cobertura isenta, por favor, aí é pra dar risada. Uma cobertura isenta, não, eu vou segurar o palavrão que eu queria dizer, mas não, né? Mas me chamou a atenção, assim, porque como eu vi a desculpa antes do fato, termina, assim, o texto dizendo, né, uma cobertura isenta e livre de... Qual é o termo que se usa ali? De preconceitos, de... Ai, tem um termo. E me deu essa sensação, eu falei, caraca, o que é que a Cantanhede falou que era preconceituoso, assim, sabe? E, de novo, eu achei que daí foi demais. Ela pode ter errado na expressão, mas, enfim, não achei que foi uma fala que evidenciou, assim, preconceito. De novo, acho que não me parecia a intenção dela, assim, sabe? Enfim, É isso. é isso, Ana. Ficamos por aqui? E só pra deixar claro, antes que alguém diga que eu tô defendendo, assim, não acho que uma mortezinha seja Uhum. qualquer coisa, não, em absoluto. Realmente, acho que o tom foi errado, né? O questionamento era válido, né? De entender por que é que os impactos são diferentes, isso é uma questão numérica, objetiva, entende? Tem impactos, né, muito maiores, né, dos ataques de Israel, e uma dúvida legítima, o que é que acontece? Ela até explica, né, é uma questão da qualidade dos mísseis, é o tipo de ataque, é intencional, é o sistema de defesa, o que é que explica isso, né? Enfim. Ficamos por aqui, Sofia? Ficamos por aqui, Ana. Bora lá, chat, voltamos em instantes para mais assuntos espinhosos do dia. Coragem.